Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Albano Macedo, ele que é engenheiro astrólogo oficial da Pax há quase 40 anos, vai estar falando sobre essa lua azul e a astrologia do mês de setembro de 2023. Então, vamos dar boas-vindas ao querido Albano Macedo para que a gente possa estar conversando nesta tarde, super quentinha até 25 graus, o que está muito bom aqui em São Paulo, certo? Vamos ver. Albano, vou te colocar no ar. Eric, Flávio, Denise, Angélica, todo mundo aí, muito legal ter vocês com a gente nesta tarde super agradável. Albano E agora? ativou o vídeo, só que Yes. eu não te vejo. Puxa vida, o que será que aconteceu? Me ajuda Agora aí. agora eu fechei o vídeo, agora eu vou abrir o vídeo de novo. Abri. Vocês estão vendo o Albano, família Pax? Porque Olha se lá. vocês tiverem estranho, né? Entrou. De ler, ela tá Que vendo. mais? Tá bom. Hã? Vocês estão. Tá bom, só eu que não tô te vendo. Então, É deve ser mesmo? alguma coisa aqui no Será celular. que, será que você não desconfigurou alguma coisa aí que tá. Será que o seu não Ah, mas está. nesse momento vai ser assim mesmo. Eu vou ficar sem ver aí o que você vai mostrar. Mas você fala, eu te escuto, tá bom? Puxa, que pena, que pena. Vamos lá. Sim, deixa eu ver. Então, por aqui tudo bem, aqui está normal, aqui sim, vejo os dois também. As pessoas todas estão nos vendo, Carmen. Então, estão vendo Eu só se. espero que na hora de É, gravar, na hora de é, ficar registrado, fique aham, você com o mapa astral, né? Que você deve mostrar é, aí a conjunção, certo? Então tá bom. certo. Então, bom, então vamos lá, né? Eu vou estar falando com você, te vendo e você não me vendo. Uma pena. Ah, eu te conheço há tanto tempo, deve ser ok, né? É, E aí a exato. gente Então, vai. quem sabe aí a turma da internet aí consiga dar uma luz por que não tá, Eu o da realmente Carmen não não funciona. entendi, porque. O pessoal entrando, tá todo mundo dizendo que sim, vamos ver aqui entrar, tá sim, sim, sim. Talvez o seu fone, o seu vídeo não esteja habilitado com alguma coisa. Mas você já fez lives com outras pessoas, é tudo certo. Imagina, Não teve problema. eu fiz a semana inteira, ué. É, é, A é. Luciana, beijo, querida, para você e para o Giuseppe. Tudo bem, that's ok. Você está conseguindo ver as mensagens do pessoal. Sim, as mensagens eu leio todas. Eu só não Tá, vejo, eu vejo eu mesma, o mestre, não vejo você e não vou ver o que você vai mostrar. That's ok. tá. Uhum. Mapa astral, Ok, mas você vai falando, vamos lá. ok. Bom, pessoal, então, Carmen, mais uma vez, super feliz de estar aqui com você, depois do nosso retorno, daquela magnífica, não tem nem palavras para dizer o que a gente passou por lá, porque há uma parte de mim que ainda se recusa a voltar, parece que eu estou tentando trazer, uma parte do Albano ele não vem, É, mas eu também, e ó. Eu tô lá desde 14 de fevereiro de 88. Eu nunca quis colocar eu inteira aqui mais, porque é outro planeta, é outro mundo, é outra dimensão, é outra energia, né? é impressionante, Moçambique, obrigada, Maria Helena, um abraço para Maria Helena de Moçambique. Vamos lá. e hoje a gente vai ter um assunto. Bom, eu já, quando eu estava olhando para o mapa, eu falei, bom, vai ser um grande desafio fazer a live com a Carmen hoje, com os aspectos que estão se formando, porque nós estamos exatamente no momento. Eu estava esperando alguma coisa, sabe, Carmen? Eu já estava esperando realmente que alguma coisa ia Porque o acontecer. Mercúrio está retrógrado ou não? Só apenas 7 planetas Oh, retrógrados. Apenas my 7. God. E eu estava mais acostumado que do meu lado, eu não imaginava que fosse ser aí do lado de você, mas eu estava vendo que algo iria acontecer até às 5h30, que vai ficar mais intenso, que é Plutão, o Saturno, que dá sempre uma concretização das coisas e alguns obstáculos, vão ficar no Uhum. ponto mais alto do momento. Então, 5h30, 5h15, 5h20 vai ser. Eu não pensei que fosse antes. Mas não está de todo mal, o pessoal está vendo, então. Bora lá, né? Mas como eu estava te dizendo, Carmen, a parte de voltar de Monte Shasta, né, é realmente algo que nos coloca num cenário de comparações, porque quando a gente
não está passando por nenhuma situação, a gente não tem processos comparativos. Então, a gente está ali, né? Quando Sim. você faz um processo comparativo, é que realmente você se dá conta, né, da diferença e da dimensão da qual a gente está e vai e volta. E acho que o Bueno ontem foi muito legal no que ele colocou, que é essa manutenção desse processo, de continuarmos vibrando nessa frequência da qual a gente teve contato. E aí eu sempre falo aqui nas nossas lives, né, que todas as pessoas que iam à Pax e que eu convidava, eu dizia sempre, olha, eu não tenho muito para te falar, você vai lá, participa e sente, e depois você vai ter a sua conclusão. Então, este é o processo que eu acho que acaba acontecendo com todos nós quando vamos a algum lugar, e ele é muito particular e interiorizado. E eu tive muito feedback ao longo desses 30 e tantos anos de Pax, de pessoas que foram, né, até a sala do Mestre Saint-Germain com a Carmen e algumas pessoas, depois a Carmen e mais algumas outras pessoas, e depois a Pax sede com bastante pessoas. Então, houveram várias feedbacks, né, de pessoas que foram e que eu costumo aqui sempre colocar, Carmen, e abrindo aqui nosso papo, de que quem ainda não foi, passe pela Pax, entre na sala, fique com os pés nas pedras, na pedra que é imantada, que a Carmen colocou, e que vai vibrar numa frequência realmente muito maior. Ah, mas Albano, por que isso não acontece se eu estiver no parque, se eu estiver na praça? Lógico que vai. Lógico que vai. Em qualquer lugar do planeta vai. Mas em alguns lugares um pouco mais apropriado. Então, fica aqui essa lembrança, essa posição, essa constatação minha, mais uma ainda, né, de todas que a gente vem passando ao longo de todos esses anos. E tem mais uma que eu quero lembrar, que quando a gente tinha conferência metafísica, quando você chegava no auditório, lá, no ambiente, né, do AMB, quando adentrava a sala Elis Regina, parecia que havia um portal. Você já saía e já entrava para um outro campo vibracional, que também era outra coisa extraordinária, né, Carmen? Era assim, realmente. Por quê, gente? Porque tinha uma série de rituais. A Carmen chegava antes que todo mundo, a equipe Pax chegava, abria, fazia energia, ancorava. 6 horas da manhã, para a gente rezar e para abrir para o público às 9. Ponto, pessoal. Quer saber mais? Mais do que isso, né? Não dá para falar, né? Mais do que isso. Chegava, fazia todo o trabalho energético. Então, quando a gente chegava, você entrava na sala Elis Regina, estava em outro portal, estava em Telos lá, estava em algum outro lugar, mas não na sala Elis Regina. Era algo fantástico. Então fica aqui também essa lembrança, Carmen. E agora a gente vai entrar, né, na 3 itens que eu quero falar hoje. Um sobre por que Super Blue Moon, Super e Blue Moon, né, a lua cheia muito especial de peixes, no eixo peixes virgem. Depois eu quero falar sobre os aspectos de setembro, que são muitos aspectos, já começando por esse que eu estou dizendo de hoje, que são 7 planetas retrógrados. E por fim, o trabalho que a gente vai atrás. O mestre fala e a gente vai atrás, porque 52 dias. As minhas conclusões astrológicas aqui, que eu fiquei caçando para tudo quanto é lado, os 52 dias da energia de aceleração e de retomada. Então, aqui eu queria colocar e compartilhar um pouco o que eu vi da astrologia, né, desses três pontos. E a gente começa, e aí eu vou colocar agora aqui na tela, vamos ver se o pessoal for ver, me dê um ok, sinal que estão vendo, e se não estiverem vendo, me dê o sinal. Eu estou colocando ao contrário aqui na tela, como a gente sempre faz, um pouquinho sobre, né, a Lua, que, para você, Carmen, que não está vendo, estou colocando aqui a Lua, que está um pouco azulada, embaixo uma figura mostrando apogeu e perigeu. Então, 2 coisas importantes, astronômica, né? Porque a Lua é chamada de superlua e é Blue Moon. Uma situação muito clara, muito tranquila. Existem várias razões para essa coloração. Ela fica azulada? Não, ela não fica azulada. O que acontece é que há uma camada de vibrações, de refrações de partículas no ar, por conta do encurtamento de comprimento de ondas, e ela vai ficar, então, com essa coloração um tanto pouco azulada, que o americano adora colocar
nomes nas luas, né? Adora colocar Blue Moon, o Red, coloca Buffalo, e vai por aí afora. E a outra é Super Moon. Por que ela é super? Porque ela está exatamente, e aí a figurinha que o pessoal está vendo embaixo, é o momento em que ela está mais próxima da Terra. Então o que acontece? A Lua gira em torno da Terra numa circunferência. Só que essa circunferência não é perfeita. Ela não é perfeita, ela tem um pouquinho de eclipse. Ela se aproxima de uma circunferência, mas ela é um pouco eclíptica. Portanto, há um momento em que ela está mais próxima da Terra e há um momento que ela está mais longe da Terra. Isso aí, se o pessoal fizer um Google lá, vai descobrir que chama perigeu e apogeu. Então, quando nós temos o perigeu, ela está mais ou menos a 360 quilômetros da Terra, e quando ela está no apogeu, ela está mais ou menos uns 400 quilômetros da Terra, que é esse desenho que está aqui embaixo, que eu coloquei. Então, o que acontece? Ela se torna um pouco maior, óbvio, porque ela está mais próxima da Terra. Nós vamos enxergar, assim como nós enxergamos essa semana, fantástico, em que ela estava uns 15, 13% maior do que o normal e com uma luminosidade maior. Ponto. Astronomicamente falando, é isso. Agora, a gente sabe que a astrologia é a influência astrológica, é a influência magnética e as forças sobre nós. Então, o que a gente tem, e eu vou voltar aqui para mim, o que a gente tem sobre essa influência? Nosso corpo, criança, 90% de água, pessoas 70%, 60% de água. Nós somos nosso corpo água. A Lua, com todo o seu poder gravitacional, traz uma influência sobre nós, principalmente no campo emocional. Emoção, água. Água, elemento água ligado à nossa emoção. E para quem é mais cético, nós estamos aí no momento virginiano, basta você ter uma emoção intensa, seja ela de um lado ou de outro, você vai ver gotinhas de água saindo dos seus olhos. Portanto, é exatamente o que acontece quando você vibra na energia mais intensa da emoção, dos sentimentos. Portanto, a Lua, né, e eu não conheço uma pessoa no planeta Terra que não se emociona quando vê uma lua cheia num céu maravilhoso. Então, essa energia vai nos afetar mais do que o normal, porque está próximo da Terra, está mais intenso a sua frequência de energia sobre esse campo emocional. E, ao longo dos anos, ao longo dos meses, dentro do ano, há um momento em que isso se torna mais particular, que é quando ele está no signo de Peixes e o Sol no signo de Virgem, que foi o que aconteceu nessa semana. Esse eixo é a energia da cura, a energia da cura de todos os níveis. Precisamos lembrar que o grande mestre Sananda, que esteve na Terra, mestre Jesus, Sananda, ele nasceu no dia 8 de setembro, segundo a Fraternidade Branca, né, Carmen? Sim, sim. Já é na próxima semana, inclusive, né? Deixa eu até ver aqui. É na sexta-feira que vem. Exato. Que nós sempre comemoramos. Por conta dessa informação, a gente conclui de que ele era virginiano e esse eixo Virgem-Peixes, na astrologia, tem tudo a ver com a cura do ponto de vista físico, Terra, Virgem, do ponto de vista espiritual, Peixes. Então, essa lua cheia, ela não se torna somente uma lua cheia legal, bacana, bonita de se ver. Além de tudo, ela é um campo energético muito mais intenso sobre essa influência curativa e de transformação. Aí nós entramos num outro ponto, e aí eu queria colocar sobre a perspectiva das pessoas, 7 planetas retrógrados, nossa, que loucura. Só que aí a gente começa a pensar o seguinte, aliás, quais são os planetas que estão retrógrados, né? Eu vou passar para vocês aqui. Os planetas retrógrados, eles estão aqui, deixa eu pegar aqui. Quando é que eles voltam ao curso normal? Vamos colocar aqui. Nós estamos hoje com Urano retrógrado, Vênus retrógrado, Mercúrio retrógrado, Plutão retrógrado, Saturno retrógrado, Netuno retrógrado e Quirón retrógrado. Ok? Então, só não temos o Sol, que nunca fica retrógrado, a Lua, que também nunca fica retrógrada, e
o Júpiter que não está retrógrado. O resto, todos eles estão retrógrados. Ah, E e Marte, Marte, que não né? está retrógrado. E Marte também. E Então, Marte também não está retrógrado. Urano, Mercúrio, Plutão, Quirón, Saturno e quem mais? Isso. Saturno e Urano. Então, Não, já foi. Urano, olha Urano, lá, Urano, Vênus, Mercúrio, Plutão, Saturno, Netuno e Quirón. Netuno. Netuno. Exatamente. Todos eles retrógrados. Isso, o que isso faz, né, Carmen? Na grande pergunta que fica, tá, mas e aí, o que isso acontece? É um grande período de revisão. Então, o retrógrado, assim como o Mercúrio, que todo mundo sabe, né, que o retrógrado atrapalha um pouco a logística, a comunicação, o deslocamento, gera, às vezes, um pouco mal entendido, ok. Só que a grande força do retrógrado é de nos fazer estarmos introspectivos, pensarmos de uma forma diferente, uma outra perspectiva, revisar para tomar uma outra decisão. Então imagina todos eles aqui retrógrados, cada um sobre a sua frequência, cada um sobre a sua padrão de trabalhar, fazendo essa grande parada. E aí, Carmen, eu me sinto muito privilegiado, muito feliz de ter estado no momento lá na montanha, num período tão especial como esse, né? Primeiro de lua nova, que nós estávamos na lua nova e pudemos ver, né, um céu assim que nem nos meus sonhos de mais maravilhoso eu poderia imaginar. E toda essa configuração que a gente está tendo, que é de grande revisão, de grande avaliações de processos. Então, eu vou chegar agora na parte que nos começa a colocar dentro do período de setembro, que é agora. Então, a Vênus começa a entrar em movimento direto no dia 3 de setembro. Ou seja, depois de amanhã, a gente tem já a Vênus entrando no movimento direto. O que significa? Ela vai encerrar um movimento retrógrado que começou lá em 22 de julho. Até agora ela estava retrógrada, começa a avançar. E isso faz com que a gente tenha enfrentado situações de reavaliações dos desafios sobre relacionamento, sobre finanças e sobre as questões estéticas de modo geral, mas principalmente nas relações, nos comportamentos entre as pessoas e nas relações que a Vênus traz na sua força. A parte financeira sempre é Vênus, a parte de relacionamento e às vezes as questões estéticas. De modo geral, a Vênus trabalhou muito isso e agora ela começa a liberar e começa a andar para frente e trazer toda a força dessa energia venusiana a partir de 3 de setembro. A Vênus, com esse avanço, é hora de quê? Né? De a gente colocar as lições que a gente aprendeu durante esse período de retrogradação e fazer os ajustes necessários nessas áreas que eu acabei de falar. Né? Então, tudo que a gente vivenciou, sentiu, né, oportunidade de revisões nessas áreas que o Vênus nos influencia, desde o dia 22 de julho, agora é hora de colocar em prática aquela avaliação, aquela revisão que foi percebida. E esse movimento traz uma oportunidade para fazer harmonias, colocar clareza nas questões do coração e dos valores pessoais. Então, a Vênus não é só dinheiro, só questão material, é os valores pessoais, quais são os seus valores, né? E a questão de harmonia e de clareza nessas questões todas. Agora ela começa a tomar um vulto significativo e muito bacana. Então, olha que bacana, olha que legal a entrada dessa energia de setembro, já começando pela Vênus. O Júpiter, ele vai ficar retrógrado no dia seguinte, no dia 4. O único que não estava retrógrado, o único que não estava retrógrado, ele entra em movimento retrógrado no dia 4 de setembro. Mas tem uma coisa interessante. O Júpiter, que é o planeta da expansão, não é de todo ruim o Júpiter ficar retrógrado, porque ele vai trabalhar muito o processo da expansão e do crescimento, e ele estando retrógrado, o que ele faz? Ele encoraja a refletir sobre as nossas crenças, filosofia, objetivos de longo prazo. Então, olha o trabalho dos 52 dias começando a acontecer. Né? Ele está trazendo uma revisão de valores, está trazendo uma oportunidade de crescer todas aquelas questões que a gente aprendeu nas emoções, sentimentos da Vênus, e o Júpiter entrando em retrógrado, colocando a gente em pontos de reflexão sobre a nossa filosofia de vida, sobre as nossas crenças,
né? Será que realmente a gente precisa fazer guerra? Será que a gente precisa realmente discutir coisas? Será que a gente precisa viver sob uma ótica que até então estávamos roboticamente vivendo? Então, é um momento do Júpiter retrógrado espetacular, porque ele traz esse processo de longo prazo, de revisões, de direcionamento. É um momento de introspecção, sim, mas de um crescimento interior muito grande, ganhando, inclusive, algumas situações que podem beneficiar as questões materiais. Porque Júpiter está em touro, no signo de terra. Então, coisas relacionadas a finanças também ganham uma dimensão legal e isso traz uma perspectiva nova, até como você ter os recursos financeiros. Lembra que eu falei que são não só recursos financeiros, mas valores, né? Quais são os valores que você dá para isso? Esse movimento ele vai ficar retrógrado até 30 de dezembro de 2023. Ou seja, a gente tem o final do ano, até o finalzinho do ano, usando esse tempo para reconsiderar o direcionamento da sua vida e fazer os ajustes necessários. Então, eu considero esse Júpiter retrógrado uma bênção, né? Aqui a gente sempre coloca a melhor parte dos aspectos, porque eu até posso colocar um pouquinho sobre a observação ou a atenção que precisamos dar no Júpiter, mais retrógrado. Mas essa é a parte boa da história. Sim. Ele vai estar dando para a gente um tempo até dezembro, até o final do ano, um Sim. período para reconsiderar os direcionamentos da nossa vida e os ajustes que a gente sentiu e tem os insights que precisam ser feitos. Quais são as atenções? O Júpiter retrógrado, ele pode trazer excesso. Então, pessoal, cuidado para aquelas pessoas que gostam de atacar a geladeira à noite, por exemplo. Cuidado para aquelas pessoas que gostam de atacar a geladeira à noite e comer o indevido, porque o Júpiter expande e ele traz exageros. Cuidado com a sua carteira para comprar aquilo que você acha que pode comprar, que você pode querer comprar muito mais do que o normal. Então, estas pequenas coisas é a atenção que precisa ser dada. Só. Sim. Então, o Júpiter retrógrado não é tão maléfico, né, entre aspas, assim, nenhum deles são maléficos, mas não tão assim exageradamente forte como é o Mercúrio, né, que a gente sabe que ele pega toda hora na comunicação, na conversa e causa alguns probleminhas, mas o Júpiter retrógrado só tem esse porém, esse não, né, os exageros que eventualmente ele pode nos colocar. O Mercúrio, que a gente acabou de falar aqui, ele vai se tornar direto no dia 15 de setembro. Logo. Daqui a pouco ele já está entrando em movimento retrógrado. O período dele começou no dia 23 de agosto e pode estar trazendo ainda alguns desafios de comunicação, como aqui agora que a gente está passando, mal entendidos ou atrasos. Graças a Deus, dentro de todo um Mercúrio retrógrado, por exemplo, a nossa viagem foi absolutamente fantástica, perfeita, sincronizada, tudo em ordem, tudo perfeito. Senhor chefe organizando nos bastidores. Exatamente. Por quê? Porque tem revisões, tem observações, tem análises pré-determinadas. Então, pessoal, como que a gente lida com Mercúrio retrógrado? Se antecipando, pensando nas possibilidades, os ajustes que devem ser feitos. Porque na hora que vai acontecer, pum, acontece. Resolve aqui, muda aqui, altera ali, e é isso que faz, né, o grande processo. Então, só para trazer aqui o feedback pessoal de que não foi, como que foi a logística, absolutamente fantástica, absolutamente perfeita dentro de todo um contexto, principalmente com o Mercúrio retrógrado, absolutamente sem perceber que ele passou, sem perceber que o Mercúrio... Porque, gente, o que acontece com o Mercúrio retrógrado? Né? Só para fazer aqui uma observação prática. A gente perde documento, a gente tem um desvio de uma informação. Então, seria muito natural que numa viagem, pessoas com problema de visto, passaporte, dificuldade de entrar, ou coisas do gênero poderiam acontecer. E não aconteceu nada. É claro. Nada, muito pelo contrário. Dentro do mestre não tem como. Exatamente. Então, só para deixar aqui para o pessoal registrado, né, esse ponto e que merece a atenção de cada um a trabalhar sempre com o Mercúrio retrógrado da melhor forma possível. E na medida que esse Mercúrio vai se movimentando a partir do dia 15, a gente vai esperar mais clareza nas conversas, nas negociações
e o processo de tomadas de decisões começam a ganhar novidades, um nível mais normal de tudo. É um momento que vai começar a trazer excelente para implementar e ter os insights adquiridos nesses períodos de retrógrado e seguir em frente com seus planos. Então, aquele período todo, que foi desde o dia 23 de agosto até agora dia 15, que tiveram pensamentos, ideias, avaliações, discussões que não chegaram a um ponto, vão agora ter ajustes, aprendizados, insights que vão permitir um crescimento muito rápido. E mais uma vez, olha aí os 52 dias com a aceleração desse processo de ideias, pensamentos e implantações. Lua nova em Virgem, dia 14 de setembro. Farei meu aniversário na lua nova, olha que coisa. Vivenciaremos a lua... Vou vivenciar, e aí fica um ponto importante. Todas as pessoas que nascem, né, e no seu aniversário tem a lua nova, é como se fosse um recomeço duas vezes, porque é o Sol voltando ao ponto de origem e a lua nova, que é o ciclo lunar. Então é meio que um pontapé, mais um outro pontapé para ir para frente, juntos. Então a gente tem aí uma lua nova em Virgem, no dia 14 de setembro. Nós vamos ter, e é sempre um momento, né, muito potente para definir intenções e iniciar novos projetos, mas essa energia de Virgem traz a praticidade, diferente do que a gente teve na última com a energia de Peixes, que a gente está sentindo a energia sutil do invisível. Aqui a gente vai ter a energia prática, focada, da materialidade, vamos dizer assim, das questões de detalhes e focos no processo de melhoria. Então, tudo que vocês quiserem pensar em termos de melhoria, como melhorar processos, como tornar o amanhã melhor do que hoje, por aí vai, a partir do dia 14 de setembro, com a lua nova de Virgem. E, coincidência ou não, ou enfim, nós temos o ano novo cabalístico acontecendo logo nesse dia seguinte, porque a Cabala comemora quando a lua nova está formando o primeiro filete, não quando ela está sem ser vista, é quando ela começa a ser vista, primeiras horas de quando ela é vista. Então, no dia seguinte, dia 15, é o Rosh Hashanah, que é o ano novo cabalístico, né? Em que também dá um outro impulso, um outro calendário fabuloso. Então, é um calendário, essa lua de Virgem, ela é marcada, né, não só por toda essa energia que a gente acabou de falar, mas exatamente porque marca o início da energia virginiana e de um novo, aliás, aqui na casa de Libra, no caso da Cabala, e de um ano novo cabalístico. Né? É um momento ideal para iniciar novas rotinas, realizar tarefas que exigem atenção e detalhes e comprometer-se com um estilo de vida mais saudável. Tudo isso é essa energia da Lua em Virgem. Né? Então, estilo mais saudável, realizar tarefas que exigem mais atenção, detalhes, se comprometer com o saudável. Lembrando, pessoal, que a energia de Virgem está representada por uma Virgem num campo colhendo trigo. Né? Virgem aqui não tem, a Virgem aqui não tem nada a ver com a sexualidade, é, na verdade, a energia divina pura em que está a nossa centelha divina. E que tem toda a fertilidade de colher tudo aquilo que o universo tem para nos dar, que foi a grande mensagem, né, que a gente acaba recebendo, né, sempre, mas principalmente nesse período, né, Carmen? Eu acho que seria até legal se você quisesse colocar alguma coisa sobre o nosso resumo lá em Shasta. Acho que nós temos aí uma coisa muito importante que talvez seria legal você comentar. Bom, não sei bem o que você está pensando, mas para mim e para todos nós que lá estivemos, né, foi uma emoção muito grande, né, pisar naquele solo sagrado depois desse momento de pandemia. E então cada momento foi cheio de novas surpresas, boas energias e as irradiações maiores da luz. E na primeira noite que nós subimos a montanha foi justamente na noite da chuva de meteoro, foi no dia 12. E aí eu realizei o meu sonho, que era colocar o Albano lá na montanha, num dia que ele visse a chuva de meteoro e visse o céu, porque aquele céu é demais, né? Porque, enfim, o Albano está com a gente há mais de 30 anos, a gente se conhece há muito tempo, e essa energia foi muito, muito especial, realmente. E estava lotado, né? Porque o pessoal todo estava lá para acampar, para dormir, para ver.
tudo que ia acontecer durante a madrugada. Depois nós retornamos, fomos visitar todos os parques nacionais e nós fechamos a nossa peregrinação no último dia no templo da Fundação São Germain, que foi também um grande presente, né? Porque eles geralmente não abrem para outras pessoas que não sejam aqueles que pertencem à fundação. Então foi uma celebração, assim, a viagem toda, né? Foi cheia de surpresas muito bem-vindas e todo o grupo super harmonioso e com muito amor. Eu agradeço do fundo do coração todos que sentiram o chamado. Eu ainda estou lá, né? Ainda não voltei. Nossa, nossa. Eu queria colocar uma coisa, Carmen. Eu queria passar para o pessoal um pouco isso tudo que a Carmen colocou, dois pontos marcantes, talvez três aqui que eu queria colocar. Um, exatamente isso que a Carmen falou, que o presente que ela teve, na verdade, o presente que eu recebi dela e do universo, por ver aquele céu absolutamente fantástico, que me encheu de lágrimas, de emoção e que realmente me tirou do eixo completamente. E o segundo momento foi quando eu entrei na fundação, e aí a gente já vai fazer um parênteses sobre isso, que eu achei espetacular, como tudo aconteceu, em que eu também não me segurei, eu começo agora de novo a ficar meio enrolado aqui para falar, porque fiquei lá um tempinho orando na sala de frente, porque a gente não podia entrar na sala principal, e eu comecei a rever todos os 30 e poucos anos, 40 anos que a gente está nessa emanação de energia. E aí eu encontrei a Carmen no corredor, eu fui falar com ela e eu não conseguia parar de chorar. Eu começo agora de novo a não começar a querer, deixa eu mudar um pouco aqui, porque senão eu começo a ficar emocionado de novo. Mas, gente, é algo absolutamente fantástico o que aconteceu nos bastidores. A Carmen ia almoçar poucas vezes e sempre no mesmo lugar. E eu tive, depois da resposta da Karina, e que aconteceu um almoço onde o pessoal encontrou a Carmen. O Bueno e a turma estavam almoçando num restaurante que não costumava ir. E estava lá o pessoal da fundação. Aí eu perguntei para a Karina, aí a Karina contou toda a história, como que foi, eles se conheceram, apresentaram, então fez o convite. Eu falei, Karina, você viu a Carmen alguma outra vez fora aquele dia almoçando em outro lugar? Não. Falei, pois é, tá aí a resposta. E isso, para mim e para o pessoal, é um feedback absolutamente fantástico de como que o mestre, como que a energia trabalha, né, Carmen, nessa, como você sempre fala, na agenda cósmica de acontecimento. Adoro a agenda cósmica, cheia de boas surpresas. Pois é. E que a partir dali, a partir desse encontro, né, dessa situação, surgiu o reencontro de uma nova organização, o pessoal que estava novamente atuando e fez recontato com a Carmen. E olha os planetas retrógrados. Olha o benefício dos planetas retrógrados. A Carmen tinha perdido. Acho que é melhor você contar, né? A questão de ter perdido contato, como que estabeleceu e tudo mais. Pois é, a fundação, eles não abrem para pessoas que não pertençam ao grupo deles, né? São pessoas do mundo inteiro que vão lá, algumas vezes por ano, para fazer um tipo de um retiro mesmo. Ficam internados, eles têm algumas propriedades diferentes. Eu tive a oportunidade com os grupos da Pax de visitar todas as propriedades. Mas acho que fazia uns 15, 18 anos, até me arrepia, que foi a última vez que eu consegui levar um grupo dentro lá do templo do IAM. Porque esse templo é relativamente novo, né? Você viu que o prédio estava super novinho, ele fica de frente para a montanha, e tem um vidro, assim, que na hora que você entra, um vidro transparente, claro, você vê a montanha atrás e todos os mestres, todos iluminados, e é realmente emocionante. E a pessoa que nos levava, a Daiane, já está nos planos de luz há muito tempo. Era ela que abria o templo para nós rezarmos. Então, foi uma grata surpresa. Antes de sair do Brasil, o Bueno ainda falou, esse grupo merece conhecer a Fundação Saint Germain e o templo. Eu falei, bom, eu perdi contato com a Daiane, eu vou pedir, né, porque ela está no plano espiritual, eu vou pedir para a agenda cósmica, se tiver que ser, que a gente consiga. E foi no último minuto do segundo tempo, né, família Pax? Como tudo que Saint Germain adora, graças a Deus, né? Foi no sábado, no final da tarde, que eu acabei conhecendo essas novas pessoas que hoje dirigem lá o trabalho. E aí uma delas me falou, e você
tem alguma coisa que você gostaria de nós aqui na Fundação? Eu falei, olha, meu sonho é levar o meu grupo, são 40 e poucas pessoas, dentro do templo, para a gente poder orar, porque a última vez que eu entrei faz 15, 18 anos, quando a Daiane estava aí. Ela falou, amanhã, à 1 da tarde, tá bom para você? Aí eu me emocionei, e aí eu avisei, o Bueno estava conversando com a Karine e com o Eric, e falei, olha, a gente acabou de ser convidado para estar lá amanhã. E foi realmente uma emoção muito forte. E para mim também, né? Porque sempre. E depois a gente não ia mais embora, né? Eles não queriam que a gente fosse embora. Nós É, ficamos da 1 da tarde até as 4h30 da tarde. é, Serviram barrinha de cereal, é. serviram. Não era refrigerante, era um suco de pêssego, suco de pera, água, etc. Visitamos lá o anfiteatro, onde tem a peça de teatro, que os últimos anos tem sido só o streaming, né, por conta da pandemia, mas se Deus quiser, no ano que vem vai ser presencial e a gente pretende estar lá, né? Então é isso, foi assim, como tudo É. acontece, o inesperado acontece, né? Pois é. E essa pergunta que eu fiz para a Karina foi o grande insight que ela teve lá. Uau, eureka, realmente. E isso é observação. E eu queria trazer isso tudo, pessoal, só para refletir, né, dessa importância da agenda cósmica, de como tudo isso acontece quando há uma sintonia e quando há um pedido, um apelo, como a Carmen fez, né, para o universo, para a pessoa certa, e o universo e o mestre acaba correspondendo exatamente nesse processo. E os planetas retrógrados? Ah, e como que fica os planetas retrógrados? Pois é, tá aí o grande benefício de um planeta retrógrado. A Carmen acabou de falar, 15 anos, 14 desses, sem essa conexão e se restabeleceu dentro desses movimentos todos retrógrados. É a grande força de como a gente pode trabalhar usando os planetas retrógrados. Esse é uma possibilidade que as pessoas não se dão conta dessa abertura de processos. Então, tirem da mente de que planeta retrógrado é ruim, de que as coisas podem sim ser feitas de uma outra forma, usando adequadamente esse processo. Né? Eu, Carmen, acho que não teria outra forma dessa conexão se não fosse todos esses planetas retrógrados. Como astrólogo, eu diria que a agenda do mestre sempre perfeita tinha que ser naquele dia, nessa ida, dessa vez, impressionante. Foi sem querer, né? Né? Completamente, assim, do nada, entre aspas, né? Mas quando É, a gente está em sintonia, né, Albano, na vida, é, as coisas realmente fluem. Principalmente quando nós não temos nenhum tipo de interesse pessoal. Aí flui exato. mais rápido ainda, né? Então, eu estou dizendo porque todos os amigos da família Pax e todos os amigos da humanidade, a chave para conseguir o que se quer é sempre entregar, confiar e pedir pelo todo. Quando você pede pelo todo, você recebe individualmente. Quando você É, pede é, individualmente, trava, porque aí é o é. ego que está em primeiro lugar, entende? Essa que é a grande chave. É o que eu tenho Ah, aprendido em convivência com o mestre Saint Germain. Mas para mim também foi um grande presente. Fechamos com chave de ouro a peregrinação, porque nós fomos embora na segunda-feira às 11 da manhã, e já estava chovendo, não dava nem para enxergar a montanha, estava completamente outro cenário, né? E exato. à noite acabaram interditando a estrada que sobe para a montanha, porque despencou lá um monte de coisa, barranco, avalanche, sei lá o que aconteceu. Você vê, fomos e saímos nas datas que o senhor-chefe marcou, como tudo que a gente fez. Impressionante, impressionante. E aí, pessoal, isso que a Karen falou foi que estava céu maravilhoso, calor, como foi colocado aqui nas outras lives. No dia que a gente foi embora, mudou o tempo. Virou o tempo, estava outro cenário, chovendo e pegamos uma chuva, ok. Quando a gente chegou em São Francisco, que era a base para a gente esperar um pouco para voltar para o Brasil, sol de novo, apareceu outro sol, um dia lindo, fabuloso e, né? Então foi realmente fantástico. Essa lua, voltando aqui ó, à lua, né, em especial dessa Blue Moon, os coadjuvantes, além de tudo isso que a gente falou, os coadjuvantes fazem um outro ponto importante. Quem são eles? A lua formando uma conjunção com Saturno, né? Então, de um lado, eu vou colocar aqui para o pessoal, quem gosta de visualizar, eu vou deixar aqui de uma forma mais visível, em que a gente tem aqui o planeta. Eu vou colocar o lápis aqui para apontar para você. Ah, não, não consigo porque está longe aqui a televisão. Mas de um lado está o Sol, a Lua, desculpa, a Lua e o Saturno, e do outro lado está o Sol fazendo uma oposição. Saturno é o planeta da concretização, da energia que
faz a fundação, Capricórnio, ele cristaliza, ele finaliza, ele traz um processo de conclusão, e essa conclusão está diretamente ligada ao merecimento. O que você fez por fazer, por ter mérito, ele vai lá e te dá o retorno. Então Saturno é conhecido como o senhor do karma justamente por isso, porque ele te dá de volta, nem mais nem menos daquilo que você fez por merecer. Simplesmente assim. E essa lua cheia, ela vem culminar exatamente esse ponto. O que nós fizemos, né? E nós estamos resgatando e trazendo como merecimento. Lembrando que o universo é fantástico, que sempre nos dá oportunidade continuamente. Então, nós temos aí novamente a chance de reconstruir sempre, exatamente pelo que a gente falou dos planetas retrógrados. E a nova fase que vem por aí. Pelo jeito, o mestre ainda quer acelerar e usando todos esses instrumentos astrológicos em 52 dias para que a gente processe. E aí eu tenho mais uma data, né? Depois dos 52 dias, nós temos 2 dias, logo no dia seguinte, né? Eu vou explicar daqui a pouco. Peraí, eu vou explicar o 52. E o outro coadjuvante é exatamente a energia de Marte, que faz signo com Plutão, e que Plutão faz signo com Urano. É esse grande triângulo que vocês estão vendo azul. É uma energia de força, Marte, que está no signo de Libra, formando um aspecto com a vontade, que é Plutão, porque Plutão é aquela energia que quando a gente traz do nosso centro energético, a vontade, desejo absolutamente inquestionável, ele traz e brota essa energia. E Urano, que é o planeta da revolução, da transformação e da aceleração, eles estão todos conectados nessa Lua, sendo grandes coadjuvantes nesse processo de energia. A Vênus faz uma quadratura com Júpiter. E aí são os dois benéficos, Vênus de um lado, Júpiter do outro, formando uma energia de intensidade. Porque quadratura é energia de intensidade, de desafios. Desafios de romper as barreiras dos relacionamentos, ver novas direções e aprimoramento desse processo. Está aí a grande importância, né, como humanidade, de rever as questões aí de geopolítica e de harmonia entre os povos. Essa Vênus quadratura com Júpiter pode trazer aí bons benefícios, se assim a humanidade desejar. Esses aspectos são super fortes. Então, esses coadjuvantes trazem para nós perspectivas fabulosas. A gente tem apenas que tomar consciência dessa sensibilidade que vai estar sobre nós até domingo, segunda-feira. Então, fiquem muito preocupados. Um dia você dorme 4 horas, no outro dia você dorme 12 horas. Ou se um dia você está super, no outro está muito introspectivo. Esse energético está acontecendo, talvez numa dosagem muito para cima e para baixo. Né? É um equilíbrio que está acontecendo. Tá ok aí, cara? Tá conseguindo escutar o que eu estou falando? Tá ok? Porque agora você começou a congelar. Antes deu uma picotada, mas agora estou te ouvindo. Porque eu vi que você ficou aqui para mim congelando um pouquinho aqui, você está um pouquinho travadinha, mas agora voltou novamente. Então, pessoal, tá todo mundo aí vendo? Tá tudo certo? Não tem aqui, agora tá sem Mas... Eu vou ativar o comentário. Eu achei que você estivesse mostrando o mapa astral. Você está mostrando aí? Não, agora não. Agora, pode, coitada, a Carmen hoje... Então, você tem 9 minutos e meio. Pilotando sobre instrumentos, né, Carmen? Está pilotando avião hoje sobre instrumentos. A gente vai que vai, vamos seguindo. O importante é que estamos aí no fluxo da vida. Todo mundo aqui dizendo que está ok, está todo mundo falando sim, está ok, maravilha. Aproveitando, mandando um abraço para todos, Ricardo Pastore, Paula, Riaki, Angélica, todas que tiverem alguma pergunta para fazer, Daisy, Lô, Rita, Dani. A Dani teve que mudar também de Instagram, tá na outra. Maravilha, gente. Priscila, nossa, bacana, pessoal, muito legal. Bom, fiquem à vontade para fazer a pergunta que tiver nesses últimos minutos. O que eu queria agora dizer um pouco, Carmen, é sobre o resumo, então, de setembro, já que a gente já veio com essa força toda, é de que o resumo de setembro traz mudanças significativas nos movimentos planetários, como a gente viu. A Vênus tornando-se direta, surge um progresso e uma questão de coração e de finanças. Então, assim, no que tange a coração, relacionamento, finanças, vai vir aí um progresso significativo.
O Júpiter vai incentivar muito o nosso processo de crescimento interior e sobre uma reflexão de crenças de objetivo. O movimento direto do Mercúrio vai começar a facilitar as comunicações e a Lua Nova vai oferecer uma super oportunidade para novos começos, com novas melhorias práticas e abraçar essa energia para se aproveitar o máximo desse período. E eu queria falar sobre os 52 dias que eu fiz um monte de... Antes o seu Flávio está te mandando um abraço. Aí, valeu, Mister Macedo. Fala aí do seu... que legal. O seu Flávio foi a grande surpresa da turma. Fantástico. Um senhor, um jovem de 79 anos. Que senhor? Jovem de 79 anos que estava com a gente em todas, não deixava a peteca cair. Realmente, parabéns para ele. E espetacular. Muito, muito legal. Muito obrigado. Então, após os 52 dias, o que acontece aqui, né? Olha que interessante. Nós temos todo esse período, né, desses movimentos, dessa lua cheia, super especial acontecendo, os planetas entrando em movimento cada vez mais direto, o Júpiter entrando em retrógrado, que a gente falou, e quando que termina? Dia 22 de outubro, que termina os 52 dias, eu fui lá atrás, né? Desde o comecinho, quando a Carmen começava as orações, ela fazia as coisas, eu saía embora para casa e eu virava à noite olhando a astrologia para saber o que o mestre tinha dito, estudando. Eu continuo assim até hoje, né? É bom, então... é bom. E aí, o que temos no dia? Ó, dia 19, são 42 anos que eu comecei as orações pela paz e cura na Terra, 19 de outubro. E 22, o que vai ter? O Sol está finalizando sua passagem por Libra, entrando em Escorpião, e Mercúrio entrando em Escorpião, juntando-se a Marte. Então, nós temos aí uma configuração extremamente potente, o Sol saindo dessa constelação de Libra, entrando em Escorpião no dia seguinte, mas principalmente o Mercúrio, que está a 0 graus do signo de Escorpião, com Marte em Escorpião. Escorpião, gente, é uma energia extremamente poderosa, forte, intensa. Então, esses 52 dias é uma grande aceleração de preparo, de energia, de elevação de consciência para a gente colocar realmente toda a nossa intensidade em ação na sequência. Então, no meu ponto de vista astrológico, é perfeito, né? Como não podia deixar de ser, essa configuração que forma uma quadratura com Plutão. Então, o Sol está a 29 de Libra, finalizando a sua passagem por Libra para Escorpião, e o Plutão está a 27 de Capricórnio, 2 signos cardeais, formando quadratura, formando uma egrégora energética de impulso, de início. É muito forte essa energia. Então, me parece que é um outro patamar. É como, sabe o avião quando levanta, pessoal? É isso mesmo. Oitavas superiores. Oitava na nota musical são 7 níveis acima. Isso. Entendeu? De 1 a 7, a oitava é uma nova dimensão para a música. E é uma outra etapa para a humanidade, se Deus quiser, né? E nós também. Eu ia explicar de outro jeito, mas essa foi melhor ainda. Né? Essa posição que você colocou de oitavas ficou mais cristalino. O avião, quando eu vou tentar usar o avião também, o avião, quando ele sobe, usa toda a turbina para subir e levantar, e ele vai levantando, que é os 52 dias. Vai levantando, levantando, levantando. De repente, ele aponta o nariz do horizonte e fica na outra posição. É a hora que terminou essa energia, acelerou, ganhou todo o impulso e agora vai aproveitar toda a energia. Por que o avião ele não cai, etc? Porque ele se sustenta e ele tem toda uma vibração energética acontecendo para ele estar naquele patamar. Ele até desacelera, ele tira até a força das turbinas para ele continuar em voo de cruzeiro. Aí já não precisa mais de potência máxima. O que eu quero trazer com isso é um paralelo em que a gente vai para uma oitava superior, como a Carmen falou, nesses 52 dias de aceleração, de intensidade, de força, de amor, para subir e estar num outro patamar, já numa outra frequência, podendo usufruir de toda essa outra camada. E eu usei o avião aí, não sei se foi o melhor, mas das notas musicais foi muito melhor, para mostrar para as pessoas que a gente pode sim sair, né, de uma oitava para uma outra superior e estar vibrando nessa outra frequência. Desafios nossos.
É realmente trazer toda essa egrégora, toda essa força, Claro. né, do amor incondicional, do cardíaco, enfim, todos os instrumentos que nós já conhecemos para que isso possa acontecer. Muito bom. E é isso, Carmen. Legal. Bruno, quero mandar um beijo para Maria, auxiliadora Gomes Freitas, Encontros de Maria. Querida, saudades, beijo na família. Você tem 3 minutos para sua mensagem final, Albano. Ah, legal. Então, primeiro eu quero agradecer a Carmen por estar hoje pilotando o avião sobre instrumentos. E Fazemos qualquer coisa no Exército da Luz aqui, ó. O importante é não desistir, jamais. Jamais. Como a Ariana está sempre firme e forte, abrindo caminhos. E, como sempre, te agradecer muito, Carmen, pela agenda, pela oportunidade do grupo ter vivido o que viveu, e estarmos levando isso para as pessoas na sequência. E deixar aqui a mensagem para as pessoas de que a vida, né, e o momento, ele é fantástico, primordial e único. E único. Eu brinco sempre aqui, mas eu quero levar um pouco mais a sério sobre o bonde que passou e você sobe no bonde, se você não subiu, você não sobe. Eu queria levar isso para um outro ponto. É aproveitar realmente cada segundo que o relógio movimenta. Cada segundo que ele aponta e muda é uma oportunidade perdida ou uma oportunidade ganha. Fica sobre o seu critério e fica aí a reflexão para cada um. É isso, Carmen. Claro. Muito bom. Adorei, Albano. Beijo na família, ótimo final de semana, feliz lua azul e vamos que vamos. Qualquer edição extra, você escreve um texto ou fala que a gente solta aí a divulgação da conjunção planetária, tá bom? Maravilha, fechado. Um beijo para você, para todos. Um grande abraço para o seu André, família toda e a todos que estão aí com a gente e que estão aí entrando na sequência. Um beijão. Obrigada a todos os amigos que estiveram com a gente em Mount Shasta, vocês estão aqui, gratidão. Beijo no coração, gratidão, namastê, família Pax.